Boa tarde, queridos, boa tarde. Então, referentes aí à nossa última aula, hoje é o dia 29, referentes à nossa aula do dia 22, basicamente o que a gente está tendo aqui. Nós começamos, corrigimos os exercícios, vimos a parte de espelho, começamos a ver o efeito de refração. O que é a refração? O refração nada mais é do que uma mudança na velocidade da luz quando ela passa de um meio para outro. Então ela está com uma velocidade e ela muda essa velocidade. E quando ela muda essa velocidade, ela muda a trajetória dela. Então aqui a gente tem um exemplo que ele está mudando, né? Temos o exemplo da caneta, que essa distorção do lápis, no caso, provoca essa distorção. E aí, como que a gente vai analisar esse cara? Né? A gente vai analisar com o meio. Repara que aqui eu tenho uma linha, né, imaginária, que ela divide esses dois eixos. O eixo que é o meio 1 e o meio 2. No meu meio 1, eu vou ter um índice de refração 1. Olá, boa noite. O índice de refração 1, ele representa a relação da velocidade da luz dividida pela velocidade no meio. Olá. Então, revisando aí o que a gente viu na última aula, sobre a parte de refração, descobrimos que quando a luz passa de um meio para outro, por exemplo, aqui tem ar e aqui tem água, ele muda a velocidade dele. Então, cada meio vai ter um índice de refração, que nada mais é do que uma relação da velocidade da luz dividido pela velocidade no meio, e o ângulo associado a ela. O ângulo a gente associa com base no seno do ângulo. Ou seja, a gente imagina como se tivesse um eixo perpendicular, uma normal aqui, e o ângulo dessa normal a esse ângulo, a esse fecho, vai ser o nosso seno do ângulo. Então, em resumo, a gente pode dizer que o índice de refração vezes o seno é igual ao índice de refração vezes o seno. E aí, se a gente for imaginar lá o índice de refração, a velocidade da luz, dividido pela velocidade, eu posso relacionar esse cara com a velocidade ou com a própria frequência, já que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Tanto que é esse o efeito que dá no efeito do arco-íris. Ou seja, cada cor do arco-íris apresenta um comprimento de onda diferente, por isso que eles vão ter um ângulo associado diferente. Então, por isso que eles vão se dispersar no prisma. Então, em analogia, a gente vai começar a estudar. No caso, a gente vai fazer alguns exercícios. A ideia é que hoje seja só exercício. Então, vamos lá. Primeira questãozinha, tirada lá da apostila. Ele diz o seguinte: o índice de refração absoluto do material é 1,3. Sendo a velocidade da luz 3 vezes 10 a 8, nesse material, qual é a velocidade em metros por segundo? Então, bem simplesinho. A gente sabe que a velocidade da luz, o índice de refração é a velocidade da luz dividido pela velocidade no meio. N é igual a C sobre V. Então, através dessa relação, a gente consegue estimar qual a velocidade que a gente vai ter naquele material. Então, se meu índice de refração é 1,3 e a minha velocidade é 3 vezes 10 elevado a 8, geralmente a velocidade da luz, ou a velocidade do meio, a gente pode botar ele como proporcionais da velocidade da luz, ou seja, pode ser metade da velocidade da luz, 1/3 da velocidade da luz, por aí vai. Então passo o V para cá, multiplicando. Então eu vou ter 1/3 passo para cá dividindo. Então é só fazer essa divisão. Então a gente vai ter ali 3 dividido por 1,3, 2,3. Então eu posso dizer que a velocidade da luz dentro desse material transparente ele é 2,3 vezes 10 elevado a 8.
Então parece que eu perdi a conexão, deixa eu só fazer uma pausa. Ele fala que o índice de refração é 1,3, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8, sempre vai ser isso. E aí a gente calcula qual a velocidade nesse meio. Nesse caso é 2,3. Então a resposta ideal seria a letra B. Ou seja, a velocidade da luz no vácuo é o mais rápido que a velocidade pode atingir. Né? Há teorias, né, de que a velocidade da luz é a coisa mais rápida no mundo, nada se passa a ela. Entretanto, isso está associado à velocidade da luz no vácuo. Em outros meios, as velocidades podem ser maiores do que a velocidade da luz, né, sem problema nenhum. Quanto mais denso o material, né, mais difícil da luz passar por ele. Então a resposta é a letra B. Pergunta, gente. Maria, Brenda. Então vamos lá. Próxima questãozinha para a gente fazer. Temos aí um total. Aqui ele pede, acho que esse aqui eu vou deixar para casa. Um raio de luz no vácuo, onde a velocidade é tanto, e ele pergunta qual o índice de refração. Isso aqui ele vai ficar para casa, que é simplesmente só substituir a fórmula. E vamos para outra questão. Então, questão 478. A figura mostra a trajetória de um raio de luz que se dirige no ar por uma substância X. Usando a lei de Snell e a tabela dada, é possível concluir que o índice de refração da substância X em relação ao ar é igual a A. Então, aqui a gente tem um efeito bem interessante. O índice de refração do ar, ele é uma constante, ele vale 1. Né? Igual quando a gente tem que a gravidade vale 10 e por aí vai, o índice de refração ele sempre vai valer 1. Então, no caso do ar, a gente tem que nossa fórmula é o quê? É o N 1 vezes o seno, no caso aqui de θ1. Isso é igual a N2 vezes o seno de θ2. Ou seja, o índice de refração vezes o seno do mesmo índice, isso é igual ao índice de refração vezes o seno do mesmo índice. Então, repara que na figura a gente tem dois ângulos, 60 e 30. A separação entre as substâncias ocorre aqui, ó, no eixo X. O ângulo que a gente analisa sempre é o ângulo com base na normal. Logo, quando eu for fazer a minha conta, eu vou considerar quem? Eu vou considerar o 30 graus. É ele que eu vou usar na minha conta. Já o outro lado eu vou considerar quem? Eu vou considerar o 48. Então esses são os dois ângulos que eu vou analisar. Então vamos lá. Eu vou considerar que no primeiro eu vou ter a minha substância X e no meu segundo lado eu vou considerar que vou ter meu ar. Então vamos lá. Meu índice de refração da substância X é o que eu quero achar. Então vai continuar. Seno da substância X, ó, a substância X está em cima, o ângulo é 30. Seno de 30 meio. Índice de refração do ar, ele vale 1. Isso aqui é uma constante. O ângulo do ar é 48. Seno de 48, 0,74. Então achamos aqui o nosso valor. Para encontrar meu N1, é só passar para o outro lado o 0,5 dividindo. Então nós temos 0,74 dividido por 0,5, 1,48. Então significa que nesse meio ele vai ter um índice de refração de 1,48. O que isso quer me dizer? Se a gente for pensar na velocidade da luz, né, o índice de refração,
ele é a velocidade da luz dividido pelo v. Quanto maior a velocidade nesse meio, menor vai ser o n, né? Porque eu estou dividindo por um número cada vez maior. Então, se ele tem um valor maior do que o índice de refração do ar, eu posso dizer o quê? Que a velocidade nesse meio ela é menor. Então, quanto menor o ângulo, maior dificuldade vai ser desse cara passar pelo material, logo menor vai ser o ângulo. Menor vai ser a velocidade, né, no caso. Então, a gente tem aqui a seguinte relação. Quanto maior o índice, de refração, a gente pode concluir que a velocidade ela é menor e podemos concluir que o ângulo ele é menor também. Ou seja, a dificuldade que ele tem para poder passar no meio ali, né, não vai fazer com que ele tenha uma abertura tão grande. Então a gente obtém aí essa relação que é muito importante. Então vamos dar seguimento. Temos mais uma questão, outra. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa aqui, que é mais conceitual, e a outra questão ela vai ficar para casa, porque é de conta, e aí a gente já fica com essa. Então vamos lá. Um estudante de física observa um raio luminoso se propagando de um meio A para o meio B, ambos homogêneos e transparentes, como ilustra a figura. A partir desse fato, o estudo conclui que... Então vamos lá, se a gente fosse analisar esse cara aqui, meio A e meio B, então teria um NA, um seno de θA, NB, seno de θB. Então vamos lá, quais seriam os valores que eu analisaria de ângulo? Lembra que o ângulo é sempre com base na minha normal. Então, eu vou sempre analisar com base nessa linha aqui, Ou seja, esse cara aqui vai ser 90 menos 50, 40. Então, o ângulo aqui seria 90 menos 50. Em compensação, o outro seria 90 menos 70. Né? Então, o que eu consigo concluir? Que aqui vai ser 40 e aqui vai ser 20. Então, eu consigo obter a seguinte relação. Vamos pensar um pouquinho no que a gente tinha feito. Vamos pensar um pouquinho no que a gente tinha falado sobre a questão anterior. Quanto maior for o índice de refração, menor vai ser o ângulo e menor vai ser a velocidade. Então, olhando aqui, o que a gente consegue observar? Entre os ângulos 40 e 20, qual deles vai ser menor? O ângulo de 20. Então, eu posso dizer que em B, no meio B, ele vai ter o maior ângulo. Por ele ter o maior ângulo, ele vai ter o quê? Ele vai ter o menor ângulo. Por ele ter o menor ângulo, ele vai ter o quê? A velocidade menor. Por quê? Porque ele vai ter mais dificuldade de fazer a curva, né? E, por consequência, ele vai ter também que o índice de refração ele vai ser maior. Então, isso aqui eu já tirei do meu B. Através desse cara, eu já consigo matar a minha questão, né, com base na questão lá anterior que a gente teve. Então, vamos pensar. O valor do índice de refração no meio A é maior do que o índice de refração no meio B. Então, vou até botar aqui. Então, a velocidade é menor. Então, posso dizer que a velocidade em A ela é maior do que a velocidade em B. Eu posso dizer que o índice de refração em A ele é menor do que o índice de refração em B, né?
Afinal, o índice de refração é maior. E eu posso dizer que o ângulo é menor, né? Então o ângulo em A ele vai ser maior do que o ângulo em B. Então eu vou ter esses três pilares aqui para poder responder minha questão. O índice de refração do meio A ele é maior do que o meio B. Mentira, né? Ele é menor. O valor do índice de refração de A é metade do de B. Seria metade se o ângulo, né, se eu pegasse o seno de 20 e dividisse pelo seno de 40 e desse exatamente metade, bonitinho, direitinho. Só que a gente sabe que não funciona assim. Se eu fosse pegar aqui, ó, seno de 20, ó, seno de 20 é 0,3. Seno de 40 é 0,64. Né? Acho que não vai ser muito perfeitinho. Olha lá, um é 3,4 e o outro é 6,4. Né? Então ele não é totalmente metade. Né? Vou até fazer aqui na calculadora. Seno de 40 dividido por seno de 20, ele dá 1,8. Ou seja, não vai dar metade. Né? Então, a gente exclui a letra B. Letra C. No meio A e B, a velocidade de propagação da luz é a mesma. Não, porque a gente acabou de descobrir que a velocidade é diferente. Por que ela é diferente? Porque o índice de refração depende da velocidade. Só de olhar essa conta, ó, seno de 40 de um lado e seno de 20 do outro, eu já sei o quê? Que o NA não pode ser igual ao NB, porque o seno de 40 não é igual ao seno de 20. Então, como eu não posso dizer que os dois são iguais, então o NA não é igual, e como eles dependem da velocidade, a velocidade também não é igual. Velocidade de propagação da luz no meio A é menor do que B. Ó. Velocidade de propagação do meio em A é menor do que em B. Mentira, né? É maior. Então eu vou ter a velocidade de propagação no meio A é maior do que em B. Verdade, né? Em A é maior do que em B. Então a gente tem exatamente a letra E. Certo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então a gente vai ver exatamente isso aqui, ó. Nós vimos no caso, que a velocidade que a luz ela passa para o material, né? Deixa eu passar aqui. Imagina o seguinte caso. Imagina que eu vou abrindo esse ângulo aqui, ó, ou melhor, eu vou diminuindo o ângulo de 50. O que vai acontecer com esse outro ângulo? Ele vai aumentando, né? Se um aumenta aqui, o outro também vai diminuir aqui. Eles vão fazer a mesma proporção. Só que vai chegar um momento que esse cara ele vai estar exatamente plano. Ou seja, ele vai estar aqui, ó, no meio do meu eixo. E aí, nesse caso, eu vou ter o que a gente chama de refração total. Então, observe essa figura aqui, ó. Se o raio de luz ele vem em linha reta, eu vou ter aquela lei que a gente chama de lei de Snell. Então ela vai entrar e vai sair da mesma forma, ou seja, seno de 90 de um lado, seno de 90 do outro, né? 1 e 1. Então vou ter que o índice de refração dos dois vai ser igual, ou seja, não vou ter mudança na velocidade nesse processo. Conforme eu tenho um ângulo com a minha normal, eu vou ter que parte da luz é refletida e parte vai passar pelo material. Então aqui eu tenho uma refração e aqui eu tenho uma reflexão. Só que vai chegar um momento que eu vou aumentar esse ângulo e esse cara aqui ele vai chegar a 90 graus. Então a minha refração total ela vai ocorrer exatamente nesse cara. Então a minha refração total ela ocorre quando o seno do ângulo é 90 graus.
Porque qualquer ângulo que for maior do que esse cara, ele vai ter uma reflexão. Ou seja, qualquer ângulo maior do que ele vai bater e vai voltar. Então, por exemplo, isso aqui tem um efeito muito interessante se a gente for pensar naqueles chafarizes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando a pessoa coloca aquela iluminação debaixo da água, né? Eu tenho, por exemplo, uma piscina, eu quero iluminar a piscina, ou eu tenho tipo um laguinho, algo bonitinho que eu quero iluminar. E aí a pessoa utiliza exatamente esse efeito. Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando que seja interessante. Vai ter que ser aquele mesmo. Então a gente vai ter um efeito mais ou menos parecido com isso. Então eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Repara como que é essa imagem aqui. Eu tenho tipo um jato de água, que ele vai levantar água para cima. E aqui eu tenho uma fonte de luz que está embaixo da água. Só que essa fonte de luz, é interessante que ela ilumina só essa parte. Por que ela está iluminando só essa parte e não está iluminando o resto do lago? Porque quanto mais distante é o ponto de observação dessa parte da fonte de luz, ó, a luz ela vai bater e vai sair. Conforme eu vou aumentando, vai chegar um momento que a luz ela vai bater e vai voltar. Então eu não vou conseguir mais ver essa fonte de luz ali no chafariz, né? Ou seja, existe um limite para onde essa luz consegue passar pelo material. Então, esse limite é o que vai gerar ali aqueles efeitos de faixa de luz. E ele tem uma aplicação muito importante, que é na aplicação, deixa eu ver, vi uma foto aqui. Que é a utilização da fibra ótica. Ou seja, como que funciona aquela fibra ótica? Né? Quando a gente fala de fibra ótica, a gente está falando de uma fibra de luz. Então a fibra de luz, ela funciona exatamente como isso aqui, ó. O ângulo que está batendo é tão alto que ocorre uma refração total. E aí a grande vantagem da fibra ótica é que eu posso dobrar ela tranquilamente e a luz ela vai ser refletida ali dentro. Ou seja, aqui dentro eu tenho uma superfície refletora e eu literalmente jogo um feixe de luz aqui. E aí esse feixe de luz ele vai bater nos cantos até chegar na saída. Então a fibra ótica ela funciona dessa forma. Por isso que, por exemplo, a fibra ótica não tem como eu emendar ela, né, fazer um puxadinho. Não é simples assim. Eu tenho que fazer um sisteminha de plug, de encaixe, né? Não é tão simples como eu pegar, por exemplo, um fio, tiro a capinha dele, pego o cobre, enrolo no outro e faço uma emenda e já está emendado meu fio ali de cobre. A fibra ótica eu não posso fazer isso, não posso fazer uma emenda. Exatamente porque se eu cortar esse cara aqui, né, isso vai ser difícil da luz poder seguir esse caminho, mantendo lá o desempenho dela. E como ela é luz, a luz é muito mais rápida que a eletricidade. Então a internet, quando ele fala internet fibra ótica, é uma internet que ela é muito mais rápida. Exatamente, né, ela sai mais rápido do servidor para a casa da pessoa. Então a gente tem exatamente esse efeito. E aí, para a gente fechar hoje, a gente vai ver o conceito de prisma. O que é um prisma?
Quando a luz ela bate em uma superfície plana, deixa eu ver. Ela vai mudar o eixo dela, mas quando ela sai daquele eixo, ela volta à posição inicial. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então eu posso dizer o seguinte: quando eu tenho um sistema como esse, ou seja, eu tenho um meio material. Deixa eu ver se eu acho uma outra figura que fique melhor. Aqui, ó. Eu vou ter exatamente esse efeito aqui, ó. Ele vai sair de um material e aí ele vai ter o ângulo de entrada dele e o ângulo de saída, né? Ângulo incidente e ângulo refratado. Ó, então ele vai entrar com ângulo e ele vai bater aqui nessa parte com o outro ângulo. Então, o que acontece? A gente consegue analisar esses caras e ver o que? Como ele está saindo de um material, ele está entrando e está saindo de outro material. Nesse cara aqui a gente consegue ter algumas análises, que esse ângulo que ele está entrando é mesmo o ângulo que ele está saindo. A única diferença é que ele sai um pouco lateralizado, ó. Ele sai um pouquinho mais para baixo. Então eu posso dizer que meu ângulo I1, ele é igual ao meu ângulo R2. I é ângulo de incidência, ou seja, eu vou botar aqui, e o outro é o ângulo de refração. E eu posso dizer a mesma coisa desse cara aqui, ó. Ou seja, meu ângulo de incidência 2, ele é igual ao de refração 1. Então deixa eu botar aqui, ó. I1 é incidência, ou seja, o ângulo que entra, ele vai entrar do meio 1 ao meio 2. Eu vou ter o meu R1. Quem é o meu R1? É o ângulo de refração, que é o ângulo que sai do meio 1 ao 2. Eu vou ter então o meu I2, que é o incidência, que é o ângulo que entra agora do meio 2 ao 1. E o R2, que é o refratado, que é o ângulo que sai do meio 2 ao meio 1. Então, como os meios são iguais, é como se eu fizesse N seno aqui e N seno aqui. Vai acabar dando o mesmo. Então, quando eu tenho um prisma, eu vou ter um pouquinho diferente, porque o ângulo que ele vai entrar e sair ali dentro, ele vai se confundir um bocado. Ou seja, ele vai ter um efeito um pouquinho diferenciado. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ter exatamente essa figura aqui, ó. Ele vai chegar com o ângulo. Opa. Ele vai chegar com o ângulo I, vai passar com o ângulo R, só que aqui ele vai bater com o ângulo R'. Ou seja, o ângulo R é diferente do meu ângulo R'. E ele vai sair com outro ângulo. Como que eu faço esse cara?
eu vou fazer a lei de Snell nessa primeira parte, né? Ou seja, minha etapa de resolução faz o lei de Snell e acha R. Depois vai seguir uma relação que ela diz o seguinte, que o A é igual ao R mais o R'. O A é quem? Esse ângulo de amplitude aqui do meu prisma. E a terceira vai fazer de novo a lei de Snell. E aí você vai achar o I'. Então você vai fazer a lei de Snell duas vezes. Só exemplificando, quem é a lei de Snell? A lei de Snell é exatamente esse cara que a gente está calculando. Esse cara é a lei de Snell. Então, como que ficaria aí num exercício? Só para a gente poder terminar. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma questão. Voltando. Então, ó, ele pede na questão para calcular o desvio. O desvio sofrido ele vai ser o ângulo de incidência, o ângulo que está saindo. Se eu subtrair os dois, eu somar os dois e subtrair desse cara, eu vou ter meu desvio. Quem é o desvio? Seria o quanto ele desviou nessa trajetória aqui. Por exemplo, se eu seguir uma linha reta nessa figura, esse cara vai tender a vir para cá. Então o desvio vai ser esse ângulo total aqui, ó, né, que eu vou ter na minha figura. Então, o desvio ele é igual ao I mais I' menos o A. Então vamos aprender a identificar cada um deles. O I é o ângulo com que ele está entrando. Que representa 50. O I' é o ângulo com que ele está saindo, representa 30. O A é a amplitude, representa 60. Então, se a gente fosse calcular esse desvio ele vai ser 30 mais 50 menos 60. 30 mais 50, isso aqui vai dar 80, 80 menos 60, 20. Então eu tenho que a minha resposta, o correto é o 20. Certo, gente? Então, o que a gente tem aí como atividade para a próxima semana? Temos essa questão, que ela vai ficar para casa. Né? Então eu vou botar aqui, ó. Está para casa. E aí a gente tem a outra questão que também está para casa. Certo, gente? Terminamos por aqui então. Nos vemos na próxima aula. Até mais.